E aí, então? Pois é, né? Faz tempo que a gente não fala, e aí eu queria falar, a gente vai voltar, a gente tá quase voltando, acho que a gente tá voltando hoje talvez, né? Quer dizer, estamos voltando, mas eu queria falar uma coisa hoje, tentar explicar pra vocês, com base no que eu estou vivendo aqui, no que eu estou vivendo aqui, explicar por que a gente tá todo mundo compulsivo. Por que no sentido explicativo e por que no sentido causal também. O que causa essa compulsão que a gente está vivendo, todos nós, e por que eu digo que a gente está todo mundo vivendo uma compulsão? Eu tô aqui, eu parei há uns dias de fazer vídeo, né? Como vocês sabem, eu tô há mais ou menos 3 semanas sem fazer vídeo, e eu tô investido na escrita do livro, né? Do livro aqui da autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui nesse canal, que é apoiado na neuropsicanálise, na neurociência afetiva, na psicanálise. E eu tô agora no último capítulo, comecei hoje o último capítulo 10, o último capítulo do livro, vai acabar. E eu tô com essa angústia, essa agonia de uma coisa que eu queria falar com vocês, e falei, vou fazer esse vídeo hoje porque senão talvez eu não faça nunca. Por que o trabalho ocupa esse espaço tão canalha na nossa vida? Não só o trabalho, mas o trabalho ocupa um espaço de compulsão, que tem outros espaços de compulsão. E aí, para isso, antes a gente vai ter que conseguir pensar o que é compulsão, né? O que eu chamo aqui de compulsão? Acho que tem vários jeitos de entender compulsão, mas a maneira como a gente entende aqui, a partir desse paradigma da neuropsicanálise, é a seguinte. Quando você vai em busca, sua necessidade de buscar, né? Que é um dos 7 afetos fundamentais. Se você quiser ir olhar aí embaixo o que são os afetos, tá aí. Sobre os afetos, tá tudo que eu disser vai estar aí embaixo, tá? Mas então, a nossa necessidade de buscar está voltada para alguma coisa que por alguma razão causa na gente, gera na gente algum tipo de satisfação, de alguma necessidade que seja, ou satisfação, retorno para a zona homeostática de alguma das necessidades que a gente tem, mas que não satisfaz, a compulsão é quando a gente não satisfaz a necessidade de base que está gerando aquela busca, né? Então, seja porque a gente está incapaz de buscar aquilo que a gente deveria buscar, ou porque o que a gente não precisaria está muito mais em evidência, vamos dizer assim, muito mais fácil, muito mais acessível, mas o fato é que a gente começa a buscar e se satisfazer, esse entre aspas é porque a gente satisfaz até certo ponto, mas se satisfazer com coisas que não seriam aquelas satisfações que a gente deveria buscar. As satisfações que estão gerando, vamos dizer, o desvio homeostático basal mais importante, né? Faz a gente se mover para. Então, o exemplo que eu sempre dei, no vídeo de compulsão eu falo sobre isso, está aí embaixo também, é como chocolate porque eu não tenho amor, né? Ou então vou pro celular, e esses dias eu tive que tirar o aplicativo do celular, do YouTube do meu celular, porque eu não conseguia mais. Cada vez que eu estava ansioso, eu simplesmente pegava o celular, e acho que é uma coisa que muita gente faz, a gente pega o celular sem saber por quê. A gente simplesmente pega e vai se mexer ali na nossa necessidade de buscar, vai buscar alguma coisa que a gente não sabe o que é. E continua buscando ali e não acha, né? Porque o que a gente estava buscando é uma outra coisa que não é aquilo que a gente está buscando. Enfim. Mas aí, tirei lá o aplicativo. Falei, cara, vou precisar tirar isso agora. Porque à medida que eu ia chegando perto do final do livro, ia ficando mais ansioso com isso, eu ia cada vez mais fazendo essa resposta compulsiva ali pro celular, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, então a compulsão seria isso, né? A gente buscar alguma coisa que nos satisfaz até certo ponto, que gera algum campo de satisfação, porque conecta alguma redução de alguma coisa que está ligada a um desvio homeostático, né? Então a gente come chocolate, dá prazer, serotonina e tal, é bom, gostoso, mas não resolve a falta de amor. Então a gente tem muitos campos de compulsão diversos pra gente na vida. Todos nós temos, eu acho. Acho que eu poderia dizer que todos nós. Mas o mais importante deles, me parece hoje em dia, ser pensar sobre o trabalho em si, né? Por que eu digo isso do trabalho em si? O trabalho em si não é um problema. Trabalhar não é um problema, né? Trabalhar é necessário, muitas vezes. Bom, mas a maneira como a gente trabalha é um processo compulsivo, porque está buscando satisfazer uma coisa que não é aquilo que está sendo satisfeita com o trabalho, vamos dizer assim. Então, o trabalho, ele gera um investimento muito intenso na realização desse sucesso, dessa ideia desse ideal do eu, do sucesso ligado ao ideal do eu. Se você quiser ver o que é o ideal do eu, vai aí embaixo também. Então tem, se eu for bem sucedido, se eu conseguir fazer isso, troço, tal, eu vou o quê? Ser amado, né?
Então, eu trabalho não é pelo trabalho, não é a escrita do livro não é pela escrita do livro, é para ser amado. E aí aquilo, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu faço vídeo, quanto mais eu atendo, quanto mais eu faço o que quer que seja, isso vale para qualquer um, mais aquilo teoricamente deveria satisfazer esse ideal do eu, né? Que me recolocaria no lugar de quem eu teria que ser para ser amado. Só que não funciona, né? Simplesmente não funciona. Nem que não funciona, eu faço mais e mais e mais e mais e mais. Então, nesse sentido, o ideal do eu, aí conectado ao trabalho, mas o ideal do eu sempre é um campo de compulsão, nesse sentido. É bem dramático isso que eu estou dizendo, né? Por que é um campo de compulsão o ideal do eu? Porque o ideal do eu aponta a gente para quem eu deveria ser, né? Para ser amado. Para voltar ao lugar do amor incondicional, ser amado de maneira incondicional. Só que como isso é impossível, a gente não vai ser amado de maneira incondicional, onde quer que seja, no amor romântico, no sucesso do trabalho, não vai ser amado de maneira incondicional. Como isso é impossível, o ideal do eu também é impossível. Então quando eu chego nele, perto dele, quanto mais eu me aproximo dele, mais ele se afasta. Porque quando eu chego perto dele, eu não satisfaço a minha necessidade de ser amado, né? Não resolveu. Então o ideal do eu se monta um pouquinho mais adiante. Não, mas se você escrever mais tal coisa, se você fizer mais tal outra coisa, se você conseguir mais sucesso, mais dinheiro e tal. É claro que no campo do trabalho, no modelo capitalista que a gente vive, a gente pode estar sendo simplesmente explorado mesmo, né? Várias vezes a gente está. E aí tem algum outro ideal do eu que está explorando o nosso campo de trabalho, né? Então tem algum capitalista lá, algum Jeff Bezos, como é que chama, Elon Musk da vida, que esse está investido no ideal do eu, de quem ele tem que ser, subir para a lua com foguete para finalmente conseguir ser amado por alguém, e ele está explorando o nosso trabalho, que a gente tem que pagar as contas e tal, ele está fazendo isso. Então a gente está literalmente explorado por algum outro ideal do eu, mas várias vezes a gente está explorado pelo nosso próprio ideal do eu. Porque essa montagem, como eu estou dizendo, compulsiva, de que se você tiver sucesso você vai ser amado, e aí a gente está montando isso no campo da dominância, quando eu for melhor do que eu sou hoje, maior do que eu sou hoje, mais rico do que eu sou hoje, ou mais alguma coisa do que eu sou hoje, eu finalmente vou ser amado. Isso é campo de dominância, isso não é necessidade dos campos de vínculo. Então, você pode satisfazer o quanto você quiser isso aqui, e isso vai causar algum prazer, porque você está satisfazendo um troço, mas não está satisfazendo o motor original dessa busca, que é a necessidade de ser amado. Então, você pode ser o sujeito mais bem-sucedido do universo, mas você nunca vai conseguir ser amado por isso. Tá entendendo o ponto? Então isso é sempre compulsivo. Então todos nós trabalhamos de maneira compulsiva, entendeu? Seja a compulsão que é nossa, porque a gente está investido nesse ideal do eu, como eu aqui, né? Enfim, ou seja a compulsão que é de um outro que nos explora. Então nos exploramos a nós mesmos ou somos explorados por algum outro, né? Pode ser as duas coisas também. Mas o ponto é que a gente está tentando satisfazer alguma coisa que a gente não vai conseguir satisfazer. Nesse caso, todos nós com trabalho. Mas aí pode ser com comida, com cachaça, com remédio, com redes sociais, com celular, com o que quer que você queira que seja. O ponto é que você está buscando alguma coisa que você não vai conseguir satisfazer com aquilo. E o trabalho também, por isso que eu tirei o aplicativo lá do meu celular, o trabalho é conseguir perceber esse momento de salto, né, para o campo compulsivo. Que é a resposta. Por que a gente vai para a compulsão? Porque é mais fácil encontrar aquilo. Aquilo está numa profusão maior no campo social no qual a gente está. É mais fácil o celular do que o amor. O vínculo dá trabalho, o vínculo exige esforço, o vínculo exige tempo. A construção de campos de vínculo exige que você passe a confiar naquela pessoa e ela possa confiar em você e você então se sinta confortável, reconhecido ali e tal. Mas isso demanda que você possa se fragilizar e possa acolher a fragilidade do outro também, né? Se fragilizar e acolher a fragilidade do outro. E isso várias vezes não é possível. Então é mais fácil a dominância, o narcisismo, assim, que no fundo o narcisismo também é uma resposta para esse campo de vínculo desestruturado. Mas então é mais fácil fazer isso do que conseguir estabelecer o vínculo. Tudo bem, nada de errado em si na dominância, em ter sucesso, o que quer que seja. Mas é só preciso entender que isso não vai satisfazer o que você está buscando, entendeu? Para que você não caia na compulsão. Se você quiser ser dominante, bem-sucedido, o que você quiser, tá tudo certo. Mas se você usar o trabalho, o sucesso, o que quer que seja, para tentar satisfazer sua necessidade de ser amado, você vai
bater na compulsão porque não satisfaz e a sua necessidade de buscar, que essa não para nunca, né? Ela vai se deslocando, se conectando com outras coisas, se amalgamando, vamos dizer assim. É uma espécie de motor básico de como é que eu faço, por onde que eu vou, o que eu posso fazer. Ela vai continuar se montando e a gente vai continuar escorregando o dedo ali infinitamente ou trabalhando mais e mais e mais e mais. Então o ponto é, você precisa realmente trabalhar nesse tanto, né? Talvez você precise pagar as contas, né? E aí tem alguém te explorando, como eu já disse. E esse é um problema que eu aqui não consigo resolver com vocês, infelizmente. Mas o problema da sua compulsão, do seu aspecto compulsivo, a gente consegue tratar. É olhar quando a compulsão se monta, tentar entender o que... E é isso que a gente faz na autoescrita, né? É tentar entender como que essa resposta está se montando e o que ela estaria querendo dar conta de satisfazer que não está rolando. Então, olhar quando ela se monta, por que você está indo para a dominância, para o chocolate, para as redes sociais, para o que quer que seja, para postagem, para fingir que está feliz, ao invés de tentar dizer, cara, não, eu estou com dificuldades aqui, eu precisava de um vínculo que eu não sei como fazer, eu não sei como estabelecer um campo de vínculo nesse modelo social que a gente vive, que é um modelo que, porque se retroalimenta, esse modelo compulsivo, ele é um modelo de display da felicidade e da potência. Então, cada vez mais difícil. Porque o vínculo dá trabalho. O vínculo exige tempo, ele exige uma espécie de confiança que é muito difícil de constituir. Enfim, e aí eu te pergunto, como é que você está experimentando sua compulsão? Você percebe a sua compulsão se montando? Onde que ela está? Né? Onde que ela está acontecendo? Tá bom? Era isso. Será que semana que vem a gente volta? Não sabemos ainda. Mas é possível que sim. É possível que sim. Tá bom? Até já, gente. Tentem descompulsivar um pouco, ou pelo menos perceber a compulsão acontecendo, pra vocês poderem entender de onde ela vem. Tchau, até já!